Boa tarde a todos. Aqui no Abracei, se sintam abraçados. Depois a gente vai se abraçar, né? Se Deus quiser. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que a luz desta casa maravilhosa que irradia os nossos espíritos, para que possamos aproveitar da melhor forma possível. Pois todos nós estamos aqui para aprender, como aprendizes de Cristo. Estamos para buscarmos sempre mais entendimento, esclarecimento e sempre lembrando aquilo que Ele sempre nos falava, que Jesus sempre nos falava, o amor. Pois só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. É amando que estaremos multiplicando os nossos conhecimentos. Pois, como Emmanuel dizia, o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levará a Deus. Então é necessário amarmos para sermos sábios, para entendermos, sermos humildes, pois sendo humildes entenderemos ainda mais, pois estaremos escutando melhormente aquelas pessoas que estarão ao nosso lado. Então estaremos realmente deixando nossa parte auditiva, né? A nossa percepção ainda melhor, estaremos então tendo a possibilidade de receber ainda mais bênção, mais luz e mais paz. Como Kardec diz, seres humildes para seres felizes. Então precisamos ser humildes, pois sem humildade a gente está longe de sermos felizes. Pois a felicidade está nesta união que temos aqui entre irmãos, como diz o Espírito manifestante de ontem. Esta união de irmãos, e unidos como irmãos seremos mais felizes ainda, porque sozinhos, né, seremos um ponto morto. Agora, juntos, seremos um farol de luz, em que estaremos levando energias sublimes para todas as pessoas que precisam. E quem mais precisa e quem recebe elas somos nós, né? Como diz Bezerra de Menezes, nós estaremos nos beneficiando da nossa própria luz, pois estaremos iluminando o nosso próprio caminho. Estaremos levando a luz para o nosso próximo, mas estaremos alcançando a luz para aquelas pessoas que precisam e para nós mesmos, nessa estrada que estamos a trilhar. É isso, gente. E hoje temos o benefício, né, de uma parte de estarmos aqui todos juntos com o irmão, com a bênção de José de Mococa, que é o mentor da casa, e hoje com a palestra do nosso irmão Esmeraldo, né, que vem nos brindar com as suas lindas palestras aqui. Tem gente que não ouve sempre o Esmeraldo, tem pessoas que não fazem, né, sempre no sábado, porque sábado geralmente a gente deixa mais para as pessoas de fora ou para as pessoas que não podem vir nas quartas-feiras, né. Então o Esmeraldo vem de quarta-feira. Aí dá um convite, quem quiser vir de quarta-feira ouvir o Esmeraldo, ouvir outros palestrantes que tem na quarta-feira que não fazem no sábado, pode vir também, começa às 20 horas, tá bom? E hoje quem vai falar então o Esmeraldo, ele vai falar sobre o livro Desobsessão. O livro Desobsessão, tá bom? Ah, e vai fazer uma retrospectiva, hein? Ó, isso aí. É nós que Deus, Esmeraldo, como dizia meu pai, que vamos lá, vamos trabalhar. Boa tarde a todos. Gente, é uma alegria que me envolve aqui como quem ganhou um prêmio da loteria. Aliás, dentro que está para sair aqui, bem grande. Porque a gente está vivendo o último sábado desse ano de 2023 e a gente está com a oportunidade de fazer até alguns breves comentários dos acontecimentos que se deram nesse ano de 2023, muitos bons, muitas coisas boas e uma meia dúzia de coisas que faz parte da nossa existência por vivermos hoje o ontem e construirmos hoje o nosso amanhã. Vocês ouviram nesse mês, né, a Priscila, ouviram o Marcelo, ouviram o Rafael, falam bem, né? É gostoso ouvir, né? Mas vocês estão com a oportunidade hoje de fazer a caridade e me ouvir. Eu estou aqui e no fato de fechar uma situação em que a gente viveu no ano de 2023, aliás, no primeiro sábado do ano de 2023, se iniciou as palestras aqui falando da coleção de André Luiz. Então, os palestristas, cada um pegou um livro, pela afinidade que tinha com a literatura, e falou sobre ela.
E eu peguei esse aqui, que é um dos últimos, a desobsessão. O desobsessão tem uma condição seguinte: o André Luiz, no primeiro, que é o nosso lar, ele nos trouxe a sua condição em ter chegado no plano espiritual, tendo ficado esses 8 anos e 10 meses na zona umbralística, assistido, protegido e amparado, o Clarencio do seu lado e a sua mãe vivendo em prece, e nos transcorre depois os acontecimentos que se deu na sua trajetória. Isso no primeiro, que é o nosso lar. O segundo, os mensageiros, ele mostra acontecimentos aqui na Terra, e mostra nesse livro e nessa oportunidade uma irmã, mãe de 4 crianças, não lembro, e ela vivia um evangelho, ela vivia uma sinceridade tão grande no trabalho espiritual, nessa ligação com a espiritualidade, que o lar dela se tornou um pronto-socorro. Então, quando eles vinham do nosso lar, da colônia para a terra, em missão, em socorro, em trabalho, se repousavam na casa dessa irmã, pela condição do evangelho que ela fazia com as crianças e pela harmonização que a casa dela apresentava para que isso acontecesse. Aí tem um evangelho também que é feito numa zona rural. É um livro, é um baita livro. Aí temos o Missionários da Luz, que mostra N situações, inclusive eu não me lembro se é no Missionário da Luz que mostra a situação do passe. Um irmão toma 10 passes, ele chega na casa, bastante problemático e necessitando do socorro, e recebe. Aí sai de lá, depois da orientação, desse primeiro passe sendo recebido, ele volta e vai lá, naqueles cantinhos, mexer com o pessoal. Ele estava bem, ficou bem, vamos lá, não. E a vibração dele caiu, a situação dele voltou a se tornar caótica. Volta para casa espírita, toma outro passe, se revigora e volta para lá de novo. E isso se dá durante 10 vezes. E na 9ª vez que ele chega lá na casa espírita, eles pedem para o mentor, o superior, né, da direção dos trabalhos, mostram para esse diretor um acontecimento. Fala: olha, é a 10ª vez que ele vai estar atendendo o irmão e ele vai, mas volta sempre, sabe, nas mesmas condições, quando não pior. Aí o mentor falou: olha, tem um novo passe dele para que ele saia daqui, para que ele volte, e vamos deixar ele até que ele se melhore de verdade, inclusive para com ele mesmo, e quando ele voltar aqui nós vamos estar ajudando ele na sua totalidade de necessidade. Aí tem o Obreiros da Vida Eterna, também um tremendo livro. No Mundo Maior, nossa, é muita leitura, é muita coisa. O Agenda Cristã é um livro assim de bolso, para a gente ler o tempo todo. O Libertação, olha, é alguma coisa entre a terra e o céu. Nos domínios da mediunidade, no domínio da mediunidade a gente encontra N lições, mas tem a apresentação da nossa irmã Ambrosina. A Ambrosina é uma senhora que se dedicou aos trabalhos espirituais desde a sua tenridade e
foi tanta dedicação que ela inclusive não contraiu o matrimônio. Ela trabalhou e acabou não contraindo o matrimônio. Vivia feliz, era muito, muito feliz. E a condição dela, por esse trabalho, por ela apresentado, foi de uma forma tão intensiva que ela conseguiu um funil. Um funil é alguma coisa que eu não tenho como explicar, não tenho esses conhecimentos todos. Mas ela conseguiu um funil que em sua cabeça se mantinha para ela se manter ligada aos planos mais altos o tempo todo. E ela, dentro desse trabalho que ela já vivia, com essa ligação o tempo todo com os planos mais altos, ela tinha uma percepção muito grande. Então, se formava uma fila para que ela atendesse, né, numa orientação, e ela fazia isso com muita maestria. E num desses dias, ela olhando para a fila, vê dois senhores que ali se colocam, que tinham acabado de cometer um assassinato. E ela falou: meu Deus, o que eu vou falar para esses irmãos? O que eu vou fazer para esse pessoal? O que eu vou poder apresentar para eles? Nisso, pela sua mediunidade, pela sua condição de espiritualidade apresentada, um mentor vem até ela e fala: olha, mantenha calma, não se desespere, fique tranquila, atende os primeiros, quando chegar a vez deles, eles vão ser atendidos também e tudo vai se transcorrer da melhor maneira possível. E assim aconteceu. O ação e reação, já está até dizendo, né, toda ação tem sua reação, e nos mostra também lições bastante profundas. E tem um livro que é o próximo, e que quem gosta muito dele pela condição científica que ele apresenta, é o Marcelo, está ali. É o Evolução em Dois Mundos. E tem o mecanismo da mediunidade, conduta espírita, sexo e destino, e esse que a gente está com ele aqui em mãos agora. Tendo André Luiz apresentado toda essa literatura antes de escrever o Desobsessão, o Desobsessão é como uma cartilha para nos direcionar como médiuns e dentro de um apanhado que ele viveu em experiência e participar de reuniões inúmeras, tendo nos transmitido esses livros anteriores. Então ele fez o livro Desobsessão. E na Desobsessão vem aquelas coisas que a gente já devia estar praticando, que a gente tem que praticar, né? A chegada inesperada de um doente, a ausência justificada, né? A gente costuma não vir quando não dá uma brecha, né? Dos visitantes, a gente está saindo de casa para vir para a reunião de obsessão e aparece alguém em visita, como fazer, como se sair, né? Então ele dá um tremendo roteiro no recinto das reuniões, como a gente deve se comportar. Inclusive no recinto da reunião é uma oportunidade de a gente se esclarecer no que se diz a respeito do seguinte: um templo como esse, aliás, a gente tem que ter o templo do universo, o universo é um templo, mas um templo como esse, né, é um ponto de socorro espiritual. Aqui, todos que perdem a vida na adjacência, não se imagina a extensão, são trazidos para cá. Ele perdeu a veste física, ele acabou de falecer. A situação dele é meio problemática. Ele entrou numa outra dimensão. É socorrido e trazido para cá para poder viver uma condição de entendimento para a sua condição agora e ser levado
para o plano espiritual, enfim, um primeiro socorro é feito. Então aqui é um hospital. Isso funciona 24 horas por dia, o tempo todo, não para. A gente tem aqui esse tratamento acontecendo. E pede o André Luiz, mostra o André Luiz, então, no livro Desobsessão, nesse recinto de desobsessão, que a gente chegue com postura, que a gente chegue em silêncio, que a gente chegue em prece, que a gente não chegue dando gargalhadas, fazendo alardes de situações desnecessárias, para a gente manter um mínimo de respeito num ambiente como esse. Aqui é um hospital, e no hospital a gente não faz essas coisas. E aqui é um hospital, haja vista, com uma sensibilidade muito maior do que os nossos hospitais da terra, não desmerecendo eles em nada, mas aqui é uma condição espiritual, requer mais da nossa sensibilidade, requer mais do nosso entendimento num tratamento dentro de uma casa como essa. Aliás, como eu disse, o universo é um templo, né? Aí temos os impedimentos naturais, a superação das visitas, é um roteiro para que a gente, tendo entendido tudo que leu dele anteriormente, ele trouxe esse roteiro para que a gente o siga. E falando desse ano que a gente está fechando, inclusive então com a apresentação desse livro Desobsessão, a gente viveu o ano de 2023. Foi um ano com bastante dificuldades, um ano com bastante altos e baixos, faz parte, dentro de uma lei necessária. Só que o que nos assolou em muito foi o medo. Olha, teve dias de reuniões aqui, e lá embaixo a gente se encontrou, e o pessoal está chegando com os olhos abertos, escatarado assim. Eu olhava e disse, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, ficava ouvindo, vendo por ali o medo nesse ano de 2023 nos assolou. E uma coisa que a gente vai ter que fazer encarecidamente para nós mesmos é iniciar o ano de 2024 sem medo. Iniciar com coragem, com garra, iniciar com o entendimento de que Jesus está no leme desse barco. Jesus nos disse, eu não vou perder uma só das ovelhas que o Pai a mim confiou. Somos nós, as ovelhas de Jesus. Mas nesses somos nós estamos mais ou menos de saúde física e espiritual. Agora, os enfermos que necessitam de médico, os irmãos vivendo obsessões, os irmãos vivendo condições trevosas, são os enfermos. E é para eles, com eles, sobre eles, que o trabalho se dá mais intensificado. Porque são os doentes espirituais que são ovelhas, irmãos nossos, e que Jesus tem, e não que seja obrigado, mas está, como nos prometeu, com a incumbência de não perder uma só das suas ovelhas. E é onde a gente vê esse chacoalhar de barco, a gente vê essas situações todas. E alimenta o medo. Não é para que a gente tenha medo, é para que a gente se mantenha na postura que a gente está, por mais, mantendo o pensamento elevado,
procurando viver a prece, fazendo como a nossa irmã faz, a ponto de tornar o lar dela um pronto-socorro, né? Uma extensão do nosso lar, sabe? Então a gente tem que ter coragem, tem que sair dessa condição do medo. E o pior dos dias que eu vi esses homens assim, arregalados, assustados, foi um dia desses atrás, eu não preciso a data, mas que a Globo ficou a semana inteira falando que no sábado ia ter uma chuva e que ia ser uma tempestade de vento com 140 quilômetros por hora e que ia, sabe, estraçalhar a cidade. Isso inclusive foi no sábado, porque essa previsão era com sábado. Até depois eu dei uma volta aqui e perguntei para os 2, 3 que eu vi com os olhos bem abertos. Ué, parece que não choveu. E não choveu naquele sábado. Mas o pessoal, já desde a sexta-feira, estava com os olhos, sabe, com medo de uma coisa que inclusive nem chegou a acontecer. E outros tantos medos de se alimentam e acaba não acontecendo. E a gente, como é de conhecimento, tem a noção, ou a gente sabe, que a gente vive hoje o ontem e constrói hoje o nosso amanhã. Então, vivendo hoje o ontem, a gente vai ter e vai encontrar com esses embates, com essas dificuldades, que são na maneira que a gente tem de viver a harmonização com as leis. É por isso que esses embates acontecem. Agora, eles não vão ser de uma forma que a gente não suporta. Eles não vão ser de uma forma que ultrapasse a nossa condição de suportar. Não. Mas a gente tem que ter coragem, fé, sabe? Se manter ali postado que tudo passa. Vai passar, sabe? Tanto que foi um ano então com esses tremendos altos e baixos apresentados e a gente está chegando, né? Se aproximando do 2024 e o 23 está ficando. Embora isso aconteça numa ininterrupção, né? 23, 24 e vai por aí afora. Até a gente também está com a felicidade de ter ouvido o Celso numa palestra há 2 meses atrás, tipo assim, e ele falou que não sabemos se estamos na listinha, né? Na listinha dos que vão se desencarnar. E já que não estivemos no mês de dezembro, né? Vamos fazer um pacto, ou fazer uma afirmação consciencial de nós para com nós, de crescermos, de vivermos mudança, de levarmos para o ano de 2024 a empatia, o acolhimento, a gentileza, a compreensão, muito mais sentimento para com o nosso próximo, para com tudo que nos cerca. Um dia desses eu fui na sala do médico ali e o Vavá não deu para ele vir naquele sábado e eu substituí ele lá. E lá chegando o médico disse: olha, quando alguém estiver passando aqui, trate com muito carinho, com o máximo de sentimento. Quando esse irmão se coloca aqui na maca, gente, é um atributo de Deus. Então você tem que tratar da melhor maneira possível. É um atributo de Deus. Dali para cá eu fiquei pensando, meu Deus, do verme ao arcanjo, tudo está em Deus. Tudo que nos
cerca na terra são ferramentas para o nosso crescimento espiritual. Provém de Deus. O animal, a madeira, tudo que nos cerca são coisas que provêm de Deus. Eu tenho que tratar com carinho, eu tenho que tratar com sentimento. É difícil, a gente tem que iniciar esses exercícios para depois os tê-los de uma forma rápida, de uma forma habitual. Mas é preciso que a gente faça isso e que a gente leve essa vontade para o ano de 2024. Tudo provém de Deus. E foi dito então pelo doutor: quando alguém, um irmão aqui tiver, trate com o seu melhor do sentimento, porque é uma centelha do Pai. Então, é para que a gente estamos informados que estar aqui é algo de melhor para a nossa vida. Quando a gente aqui se posta, quando a gente aqui se faz presente, a condição que a gente consegue angariar e transmitir para aqueles nossos mais próximos, aliás, para os mais próximos, essa é a palavra correta, a gente não calcula. Por estar aqui, a gente está ajudando os nossos familiares que já desencarnaram. Por estar aqui, a gente está auxiliando todos os nossos parentes encarnados, não importa onde eles estejam. A gente está auxiliando aqueles ambientes em que a gente trabalha, porque a gente se torna um ceareiro do mestre, andando pelas vias públicas, se postando num lugar para ganhar o pão de cada dia. Então, é preciso que a gente busque informações de forma a nossa condição, a nossa altura, o nosso poder, para que a gente leve para esse ano próximo de 2024 essas modificações tão necessárias em nossa intimidade, em nossa condição de entendimento para com a vida, para com tudo que nos cerca. A espiritualidade tem nos falado para que a gente viva esses momentos, viva essas reuniões, viva esses instantes assim, quando juntos, de uma forma intensiva, porque diz eles, inclusive, diz por nos ler o pensamento, a gente vive muito pouco esses momentos. A gente não chega a viver 50% do momento presente quando nessas reuniões. Então eu espero para que a gente se intensifique no viver o momento, no acompanhar o que está acontecendo, fazer uma prece, elevar o pensamento, lembrar dos mais necessitados. Daí a gente vai estar colaborando bem mais com a espiritualidade maior. E uma coisa então que tem que estar falando muito sobre ela é não levarmos para esse 2024 o medo. O medo é uma coisa que não é para existir em nós. O medo, ele inclusive existe e fez parte para nossa condição lá nos reinos inferiores. Aí a gente tinha que ter medo para poder sobreviver. E a gente tem que ter medo até hoje para poder não pôr a mão no choque, para poder atravessar a rua com atenção. Tem que ter medo para essas situações. Mas não medo de estar vivendo, de estar se autossugestionando com essas informações que passam nessas emissoras de televisão, no rádio, a gente recebe nesses grupos e vai por aí afora. Então não é para a gente entrar nessas situações. Essas situações, sabe, estão acontecendo, vão acontecer, mas nós somos mais, nós somos
irmãos em Jesus, e Jesus está no leme desse barco. Haja vista, a gente tem até o conhecimento de que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, sabe, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos ter entendimento e não nos esquecer de quem deve, que quem deve mais, paga mais. Olha, não levar o medo para o ano de 2024. Aqui tem essa prece, que inclusive é do Victor Hugo, e ela nos diz: viver sem medo. Viver sem medo. Aqui, ali, seja onde for, entre bons, entre maus, entre A, B ou C. É uma virtude cristã de inegável valor. É prova de que em Deus e em Jesus se crê. Viver sem medo é ter dentro da própria vida uma vida maior, independente e forte, e não temer a dor. É ter a alma nutrida pelas bênçãos do amor que desconhece a morte. Viver sem medo é amar a luz, a liberdade, é amparar o fraco, é ajudar o ignorante, é melhorar o mal, é fazer caridade, confraternizar com todos e ir adiante. Viver sem medo é ter compreensão de tudo, quanto possa levar o homem à perfeição. É ante o erro e o crime amar-se com o escudo da ciência e do amor, do bem e da instrução. Viver sem medo é não deixar que o egoísmo, a indisciplina, o vício, a ambição e a vaidade continuem a ser o mais tremendo abismo existente entre Deus e a sua humanidade. Viver sem medo é ter um poder de irradiar fluidos de autoridade aos atos mais pueris. É provar que a ilusão é apenas fantasia e que só a verdade que faz o eu feliz. Viver sem medo é agir com retidão, aprendendo a fazer dentro da treva lume. É não ter perfídia, a honra da indignação, nem sentir dentro da alma o despeito ou o ciúme. Viver sem medo é ter qualquer perigo, é ante qualquer perigo, atitude mental suprema, é ter em vista que o ódio que atacar e ferir o inimigo, mas que, em verdade, só a bondade o conquista. Viver sem medo é crer com coragem espartana que a revolta não resolve o problema da dor e que o equilíbrio e a paz da sociedade humana não se podem basear na raiva e no rancor. Viver sem medo é crer que a morte não existe, que tudo se transforma e renova e enriquece. É combater o mal e jamais ficar triste. É ser justo e leal. É ter por arma a prece. Viver sem medo é dar crença e perseverança ao cérebro imortal. É dar força à razão. É acender de vez, cheio de fé e esperança, a luz da caridade em pleno coração. Viver sem medo, enfim, é ter absoluta certeza de que a sombra jamais há de deter a luz e avançar sorrindo, combatendo a tristeza, renunciar o mal, carregar a sua cruz. É viver sem medo, é ter coragem, é ter, sabe, compreensão dessa condição espiritual que nos envolve o tempo todo, que nos nos brinda. Tem uma informação seguinte, até a gente viveu ela aqui um dia desses.
irmão, no momento de deslize, incompreensão, acha por bem tirar a própria vida. E ele vai lá. No que ele está indo até lá, do lado direito ou esquerdo dele, está a sombra. Do lado direito ou esquerdo dele está a luz. Se ele, nessa caminhada, elevar o pensamento, se ele conseguir falar, meu Deus, a luz entra em ação. E o ato não se resume, não acontece. Então, até o nosso último instante, a gente está com essa proteção e esse amparo. É uma questão de atenção da nossa parte. É uma questão de erguer a cabeça para o alto. É uma questão de pensar em fazer uma prece, ou fazer aquela prece cumprida como essa que a gente tem conhecimento. Meu Deus, me ajuda. Nessa linha do não levar esse medo para 2024, a gente tem essa outra maravilha a nós trazida pelo Eurípides de Barçanufo. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no oceano que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na interesse dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no arte do bate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos povos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no murmurejo das lanças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Gente, tendo preces como essas, é para vivermos do mais por mais,
é para sairmos da correria, do desespero, da correria, da falta de entendimento, porque somos muito grandes, somos essa partícula do Pai. Jesus, Ismael, José de Mococa, Tiradentes, nossa, Getúlio Vargas, Olímpio Barçanufo, todos em nosso apoio, em nosso apoio, em nossa ajuda, trabalhando por nós, não é para termos medo. Olha, vou me sentir muito feliz se a nossa coragem for de verdade e não levarmos o medo para o ano de 2024. Para encerrar, e já que vocês estão fazendo caridade, tem que continuar, né? Caridade se faz por completo. Eu vou ler a pátria do Evangelho. Brasil, pátria do Evangelho. Brasil, pátria do Evangelho. Terra de Santa Cruz, desperta teu povo altaneiro, clama, valente trigueiro, a promessa de Jesus. Tu serás a capital do velho mundo, em transição, serás a pátria do Evangelho, mansão do moço e do velho, lar do sincero cristão. Salve, verde esperança, fulgor da reencarnação, és mãe para toda a raça, que vem beber em tua taça o licor da provação. Conta, canta, poeta, ri, teu riso triunfante, és sonho e realidade, já desperta a liberdade em teus traços de gigante. Canta, poeta, canta, ó condutor em liberdade, Brasil, céu azul profundo, agita coração do mundo, estende a felicidade. Inspiração que arrebata, eco de amor no infinito, concerto do outro mundo, coral de amor profundo, jungindo ao teu próprio grito. Brasil, pátria do Evangelho, promessa e realidade, profeta e tradutor de um povo que fala de amor a bem da humanidade. Pela caridade, muita paz.